Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava o conceito de acréscimos e descontos sucessivos. A primeira questão: ao incidir sobre determinado capital um acréscimo de 15% e em seguida sobre o valor obtido um desconto também de 15%, é correto afirmar que o valor do capital volta ao valor original? Justifique. Então vamos lá, você pega um determinado capital, você cobra sobre ele um acréscimo de 15%, logo em seguida você promove um desconto, né, uma redução de 15%. Eu quero saber, após esse aumento e essa redução, ambos de 15%, se o capital vai voltar ao valor inicial. E claro, vamos ter que justificar. O que a gente vai fazer, né? Vamos chamar o valor inicial, o P0, de C, né? Capital, para facilitar a nossa vida. Além disso, a gente vai ter que esse acréscimo de 15%, seguido de um desconto também de 15%, vai fazer com que a gente tenha a primeira taxa, né, de 0,15, que é a taxa de aumento, e a segunda taxa, que é a taxa de redução, também de 0,15. Então, o que a gente pode observar? Para a gente calcular o valor final, que eu vou chamar de P, como nós temos aí um acréscimo e um desconto sucessivo, a gente pode dizer que esse P vai ser o valor inicial P0, multiplicado por 1 mais a primeira taxa, multiplicado por 1 menos a segunda taxa, já que nós temos um acréscimo e logo em seguida um desconto. Vamos substituir os valores, então você vai pegar aí no lugar do P0, vou chamar de C, capital. No primeiro parêntese vai ficar 1 mais 0,15. No segundo parêntese vai ficar 1 menos 0,15. Bem, calculando os valores, 1 mais 0,15 dá 1,15 vezes. No segundo parêntese, 1 menos 0,15 dá 0,85. E agora nós vamos multiplicar 1,15 por 0,85. Quando a gente faz esse produto, a gente vai obter 0,9775 vezes o capital inicial. Observe que esse 0,9775 equivale, na verdade, a 97,75%. Então isso quer dizer que o valor final desse capital ele vai ser 97,75% do valor inicial. O que isso mostra para mim? Se eu tenho 97,75% do valor inicial, quer dizer então que nós temos um valor menor do que o valor inicial. Vamos lembrar que o valor inicial era 100%. Então isso quer dizer que quando eu faço um acréscimo de 15% e em seguida um desconto de 15%, eu vou ter um valor final menor do que o valor inicial. Ou seja, eu vou ter um valor final de 97,75% apenas do valor inicial. A segunda questão, da UPM de São Paulo, um produto teve um aumento total de 61% no seu preço por meio de 2 aumentos sucessivos. Então você percebe aí que um produto, ao receber 2 aumentos sucessivos, ele tem um aumento total de 61%. Se o primeiro aumento foi de 15%, qual o valor do segundo aumento? Vamos lá então interpretar a questão. Vamos chamar inicialmente aí o valor inicial P0 de C, né, de capital, ou poderia deixar P0 também, tanto faz, né? Aí não vai fazer diferença. A gente vai ter que o produto final, como ele tem um aumento de 61%, então ele vai ficar 161% do valor inicial. 161% é 1,61 na forma decimal. Então o preço final P vai ser 1,61 vezes o preço inicial, que é o P0. Além disso, né, a taxa inicial, que é a taxa do primeiro aumento, sendo de 15%, vai me dizer que o I1 é 0,15. E o I2, que é a taxa aí do segundo aumento, é o que a gente quer saber, é o que a gente quer descobrir. Então vamos pegar aí a fórmula do aumento sucessivo. O preço final, que é o P, é igual ao preço inicial, que é o P0, multiplicado por 1 mais a primeira taxa, multiplicado por 1 mais a segunda taxa. Vamos substituir os valores. O preço final é 1,61 vezes o P0. Como eu disse para vocês, 161% seria 1,61. Isso é igual ao preço inicial, que é P0, vou só substituir. Multiplicado por 1 mais a primeira taxa de 15% é 0,15. Multiplicado por 1 mais a segunda taxa, que é o I2.
Vamos então resolver a questão. Vou inicialmente cortar o P0. Então, cortando o P0, vai sobrar que 1,61 é igual. No primeiro parêntese, a soma dá 1,15, multiplicado pelo segundo parêntese, que é 1 mais o I2. Como a gente quer saber o valor do I2, a gente vai então dar uma isolada nessa parcela. Para isolar o 1 mais I2, eu vou então pegar o 1,15 que estava multiplicando, passar dividindo, 1,61. Faço a divisão do 1,61 pelo 1,15, isso vai dar 1,4. Então, 1 mais o I2 é igual a 1,4. Passo 1 para o outro lado subtraindo. Então, a segunda taxa vai ser 1,4 menos 1. Ou seja, a segunda taxa é 0,4. Bem, se a segunda taxa é 0,4, nós sabemos que 0,4 é 40%. Isso quer dizer, então, que o segundo aumento sucessivo, que esse produto teve foi um aumento de 40%. E, claro, desse modo, a resposta correta é o item B de bola. A terceira questão. Certa fatura, quando é paga com atraso, ela sofre um acréscimo de 4% referente à multa, além de um acréscimo de 0,5% por dia de atraso. Então, se você pagar uma certa fatura com atraso, você paga uma multa, essa multa é uma multa geral, e você vai pagar uma taxa de juros que ela depende do dia de atraso. No caso aí seria 4% de multa e 0,5% de juro por dia de atraso. Sabendo que foi pago um valor de R$ 113,16 com 15 dias de atraso, determine o valor dessa fatura se ela tivesse sido paga em dia. Ou seja, quando você pagou a fatura com atraso, você pagou R$ 113,16. Isso quer dizer que o valor dela sem atraso não chegava a tudo isso, porque esses R$ 113,16 ele está acrescido de 4% de multa e ainda está acrescido de 0,5% por cada dia de atraso. Lembrando que foram 15 dias de atraso. Então a gente quer saber qual é o preço inicial dessa fatura. Para isso eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou chamar de P0 o valor inicial da fatura. Além disso, vamos dizer que o I1 vai ser a taxa de juros da multa, na verdade a taxa percentual da multa, que é de 0,04, referente aos 4%. E o I2 vai ser então a taxa de juros diária, que é de 0,5%, que equivale a 0,005. Além disso, como nós tivemos 15 dias de atraso, vamos dizer que o N, o número de dias de atraso, é 15. Como a gente sabe que o valor final pago é de R$ 113,16, então a gente pode calcular quanto é que seria esse valor final. Na verdade, a gente tem o valor final e dá para a gente calcular quanto é que seria o valor inicial. Como é que eu descubro o valor inicial? Vamos lembrar o seguinte, esse valor final ele é composto de uma quantidade acrescida da multa e da quantidade acrescida dos juros. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. O valor final vai ser o valor inicial multiplicado aí pela taxa da multa, porque aí quando eu pego o valor inicial multiplicado pela taxa da multa, a gente vai descobrir quantos reais nós pagamos referente à multa. Logo em seguida eu vou somar ao montante que nós pagamos devido ao juro. E para a gente saber o montante que foi pago devido aos juros, basta que eu pegue o valor inicial, que é o P0, multiplico por 1 mais a taxa de juros, que eu estou chamando de I2, elevada ao número de dias de atraso. A gente sabe até que o número de dias de atraso foram 15 dias. Vamos então substituir os valores. Então o valor final, o P, ele é de 113,16. Isso é igual ao P0, que eu quero descobrir, eu quero saber o valor inicial da fatura, multiplicado pela primeira taxa, que é a taxa da multa, que é 0,04, mais o P0, multiplicado por 1 mais a taxa de juros, 0,5%, que é 0,005, elevado ao número de dias de atraso, que é 15. Inicialmente, a gente vai pegar e nós vamos resolver o que está entre parênteses. Para isso, eu repito todos os demais cálculos, Entre parênteses, 1 mais 0,005 dá 1,005 elevado a 15.
Vamos lembrar que eu quero calcular o P0, então a gente vai ter que tentar isolar o P0. Para tentar isolar o P0, eu vou resolver essa potência. 1,005 elevado a 15 dá 1,0776, aproximadamente. Vamos lembrar disso. Faço os cálculos aí numa calculadora. Daria aí várias casas decimais, eu tomei apenas 4 casas decimais. O que eu vou fazer então agora, né? Agora a gente vai juntar. E para juntar, uma das maneiras, né, que eu posso fazer é colocar o P0 em evidência, já que ele se repete no segundo membro. Então, repetir o 103,16 é igual ao P0 multiplicado por, entre parênteses, 0,04 mais 1,0776. Bem, essa soma que ficou entre parênteses, ela vai dar então 1,1176. Esse 1,1176 que está multiplicando o P0, eu vou passar dividindo, como a gente pode observar logo em seguida. Porque agora, nesse momento, eu peguei e apenas inverti a igualdade para poder tentar ter uma explicação melhor. Então, agora sim, eu peguei 1,1176, que está multiplicando, passei dividindo, fiz essa divisão numa calculadora, porque dá muito quebrado. Quando a gente faz a divisão numa calculadora, vai dar aproximadamente R$ 101,25. Então, esse era o valor da fatura se eu tivesse pago sem atraso. Eu teria pago R$ 101,25, ok? A outra parte aí que a gente pagou, a parte que para chegar até nos R$ 103,16, foi devido à multa e ao juro por causa do atraso, né, com que eu paguei. A questão 4. Por causa de uma forte seca em certa região, houve pouca oferta de alguns produtos agrícolas e, por consequência, aumento dos preços. Em certa mercearia, o preço do quilograma de tomate, por exemplo, sofreu aumentos sucessivos de 10%, 18% e 13%, isso em um intervalo de apenas 2 semanas. O item A. Caso o dono da mercearia realizasse um único aumento, qual deveria ser o percentual de aumento para que fosse equivalente aos 3 aumentos sucessivos realizados? Ou seja, em vez de dar os 3 aumentos, um de 10%, outro de 18% e outro de 13%. Se o dono da mercearia quisesse dar um único aumento que fosse equivalente aos 3 aumentos juntos, de quantos por cento deveria ser esse aumento? Então, na verdade, nós temos que descobrir a quantos por cento equivale os 10%, 18% e 13% de aumento sucessivo. Para isso, vamos considerar o preço inicial do tomate de P0, que a gente não sabe qual é o valor do tomate. Como a gente teve 3 aumentos sucessivos, o primeiro aumento de 10% é 0,1, o segundo aumento de 18% é 0,18 e o terceiro aumento de 13% é 0,13. O que eu vou fazer então agora? A gente vai pegar e calcular o preço final. Nós sabemos que o preço final é o preço inicial multiplicado por 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa. Vamos então substituir os valores. Então ficaria que o preço final é o P0, que é o valor do preço inicial, multiplicado por 1 mais 0,1, vezes 1 mais 0,18, vezes 1 mais 0,13. Vamos então resolver estas somas que estão aí dentro de cada parêntese. Primeiro parêntese vai ficar 1,1, segundo parêntese 1,18 e o terceiro parêntese 1,13. Multiplique todos esses valores numa calculadora, você vai obter 1,46674. Então teríamos que o valor final, o preço final P, ele é 1,46674 vezes o preço inicial P0. Vamos lembrar que 1,46674, isso aí na verdade é 146,674%. Então o preço final do tomate vai ficar 146,674% do preço inicial. Se eu estou então com 146,674% do preço inicial, o que eu vou imaginar aqui? Basta que a gente imagine nesse momento que nós tivemos aí um aumento equivalente a 46,674%. Portanto, se eu vou dar esse aumento de uma única vez, né, eu tenho que dar um aumento de 46,674%.
O item B, qual era o preço do quilograma de tomate, sabendo que após os aumentos, após esses 3 aumentos sucessivos, ele passou a ser de R$ 5,03. Vamos pensar o seguinte, esse valor de R$ 5,13 é o preço final. Então, nós temos o P, preço final, de R$ 5,13. Bem, o que nós podemos imaginar? Esse preço final, como a gente acabou de calcular, ele é 1,46674 vezes o preço inicial. E nós queremos saber quanto é o preço inicial. Então, basta substituir o P por 5,13. Isso é igual, o restante eu só repeti. Como eu quero saber o P0, passo 1,46674 dividindo. Só invertir a igualdade, né? Agora eu vou passar esse valor dividindo. E aí pego uma calculadora e faço a divisão. 5,13 dividido por 1,46674, isso vai dar aproximadamente 3,4975. Ou seja, dá aproximadamente 3,50, né? Então a gente percebe que antes desses aumentos, o preço do tomate, o preço do quilograma de tomate, era de R$ 3,50. Com esses 3 aumentos sucessivos, ele foi então para R$ 5,13, como a gente pode observar. A quinta questão, uma questão do Enem 2010. Em 2006, a produção mundial de etanol ela foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel foi de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando o milho, né, foi equivalente a 45%, logicamente, da produção mundial de etanol. Aí uma reportagem disponível aí nesse site que a gente está observando, foi acessado no dia 2 de maio de 2009. Com base nisso, a questão pergunta: considere que, em 2009, a produção mundial de etanol seja a mesma da produção de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente a metade da sua produção em 2006. Para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente quantos por cento? Então percebam, a gente tem uma projeção que em 2009 os Estados Unidos vão produzir apenas metade do que ele produziu em 2006. Mas eu quero que, juntando o percentual produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos, os dois países juntos continuem respondendo por 88% da produção mundial de etanol. Para isso, se os Estados Unidos diminuíram sua produção, o Brasil vai ter que aumentar. Aí a questão pergunta, o Brasil vai ter que aumentar em quantos por cento a sua produção? Vamos começar a interpretar direitinho a questão, depois a gente vê os cálculos que a gente pode fazer. Uma das coisas que a gente pode começar imaginando é que o P vai ser a produção mundial de etanol em 2009. Então vamos dizer que a produção mundial de etanol, isso em 2009, seja de P quantidades em litros, né? Bem, além disso, como os Estados Unidos produzirão apenas a metade da produção de 2006, então eles serão responsáveis por apenas 22,5% da produção mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos respondiam por 45%. Se eles vão produzir apenas a metade de 45% é 22,5%. Outra coisa que a gente pode destacar é que, como o Brasil e os Estados Unidos produzirão juntos os mesmos 88%, vamos supor que I vai ser a taxa de produção do Brasil. O que a gente vai ter a partir disso? Se eu pegar a produção dos Estados Unidos, que vai ser de 22,5% da produção mundial, que eu estou chamando de P, juntar com a produção do Brasil, que eu estou chamando de I% da produção mundial, os dois juntos, né, tem que chegar a uma taxa de 88% dessa produção mundial, juntando os 22,5% dos Estados Unidos com os I% do Brasil, tem que dar 88% da produção mundial. E aí, claro, nós devemos inicialmente descobrir
quanto é que é esses Y% que o Brasil vai produzir no ano de 2009. Bem, posso imaginar da seguinte forma: 22,5% é 22,5 sobre 100 vezes a produção mundial P, mais os Y% do Brasil são I sobre 100 vezes a produção mundial, que eu já disse que estou chamando de P, tem que dar igual aos 88% da produção mundial, que é 88 sobre 100 vezes P. O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos cancelar os P's e os 100. Quando eu cancelo os P's e os 100, vai sobrar 22,5 mais I igual a 88. Pego o 22,5, passa para o outro lado subtraindo, então a taxa aí vai ser 88 menos 22,5. Subtraindo, então, dá 65,5%. Ou seja, recapitulando, para que Brasil e Estados Unidos continuem sendo responsáveis por 88% da produção mundial de etanol, o Brasil vai ter que produzir 65,5% da produção no ano de 2009. Beleza, mas não é isso que a questão pergunta. Por isso que a resposta correta não é o item D. O que a questão pergunta? A questão pergunta quanto deve aumentar a produção do Brasil em comparação, logicamente, com a produção desse mesmo país em 2006. Bem, como a gente sabe que a produção brasileira em 2006 era de 43% da produção mundial, e como ele agora vai produzir 65,5%, o que eu quero saber é o seguinte: esses 65,5%, eles representam quantos por cento de aumento sobre o total produzido em 2006, que era 43%? Bem, na verdade, aqui nós não vamos ter que subtrair. Embora muitas pessoas queiram subtrair, o correto não é subtrair. Se você subtrair, isso daria o item A. A resposta correta não é o item A. Como eu quero comparar, eu quero comparar os 65,5%, quantos por cento de aumento representa sobre os 43%? Então, como a gente quer comparar, nós vamos ter que dividir esses dois percentuais. Você vai pegar 65,5%, dividir por 43%. Quando eu fizer essas divisões, vai dar 1,5232 aproximadamente. 1,5232, isso é aproximadamente 152,32%. Percebam, 152,32% quer dizer que houve um aumento de 52,32%. Esse 52,32% é aproximadamente 52,3%, de maneira que a resposta correta é o item C. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de acréscimos e descontos sucessivos.